Nós precisamos tomar a forma do ambiente onde nós estamos. Afinal de contas, nós não somos tão burros assim. Os casais vão namorar. Namorar é bom, né? Até 1 ano. Passou de 1 ano, o negócio fica difícil. Depois de 2 anos, vão viver maritalmente. Ou alguém aqui é idiota. Aí qual é o pecado? É viver maritalmente, namorando dentro da igreja ou ficar grávida? Se a moça engravidar, pecou. Se ela não engravidar, abençoados. Quando vai ser o casamento? Daqui a 6 anos. Não tem problema nenhum. Irmãos, nós temos que levar a sério tanto a questão do pecado quanto a questão da graça, porque a Bíblia coloca um do lado do outro. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas se nós não levarmos a sério a questão da graça, o pecado também vai sair do nosso radar, porque nós vamos escondê-lo. Por que não há confissões de pecados nos nossos cultos? Imagina, a reunião de oração das irmãs, a irmã chega lá e diz: olha, irmãs, eu quero compartilhar com vocês aqui um pecado muito sério na minha vida, recorrente. Estou sempre caindo nesse pecado. E conta, seja lá o que for, nessa reunião de oração. Qual é a chance de domingo seguinte, metade mais um da igreja estar sabendo desse pecado? Mas esse pecado não é contado como maledicência, é para ajudar a outra, é para dizer assim: olha, ora por ela, tá? Quem que conta pecado? Diz aí, quem que conta? Tem gente que não está contando nem mais para o pastor. E nós temos tanto medo de dizer eu sou um pecador, porque nós temos medo que a igreja vire para nós e diga assim: para você não tem jeito não. Nós temos muito medo de alguém chegar para você e dizer: você entrou no Serasa do céu. Vice-presidente aqui nunca mais. Pregar no púlpito do pastor Luiz Antônio, pode esquecer. Irmãos, o Deus de toda graça, eu estou cansado de observar irmãos presos aos mais variados pecados. Não são libertos dos seus pecados porque não os confessam. A Bíblia diz: confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Irmãos doentes, somatizando. Mas sabe por que eles não contam também? Porque eles têm medo. Tem medo dessa postura que era a postura dos fariseus, e essa postura que tem invadido a igreja de Cristo, de dizer o seguinte: olhe, você está aqui dentro, mas se você vacilar, quem que vai ficar de pé diante de um negócio desse, irmãos? Quem vai ficar? Davi não servia para ser pastor, servia? A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não servia para ser pastor. Participei, escrevi um livro sobre concílios, né? E eu escrevi esse livro sobre concílios porque eu tive que estudar para o meu concílio. Eu já dava aula de grego e Novo Testamento aqui no seminário quando eu fui passar pelo concílio. O motivo qual é? Porque eu tinha se divorciado, eu podia dar aula no seminário, mas pastor não podia ser. Mas aí um dia, como a igreja resolveu me consagrar, eu tive que estudar, porque os pastores estavam estudando para ir para o meu concílio para me pegar. Não foi, pastor João Antônio? Eu tanto estudei que as minhas anotações viraram um livro e posteriormente foi publicado. E espero que tenha ajudado outros seminaristas em situações não tão complicadas quanto a minha. A gente fala o que não deve, até esquece. Mas a questão, irmãos, é que nós precisamos focar no Deus de toda a graça. Você pode esquecer tudo que eu falei aqui, mas grave no seu coração o seguinte: Deus não salvou você para te deixar no meio do caminho, não.
Tem uma promessa fantástica: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pela sua mão. A igreja é um lugar de misericórdia. A igreja é um lugar de você abrir o seu coração e dizer: ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Fazer igual Ana. Alguém pode dizer assim: ah, mas Ana estava pedindo um filho, por que não adota? Por que não faz da fundação casa? Vai pedindo um filho, não importa o motivo que você tenha diante de Deus. A Bíblia diz: não rasga as suas vestes, mas rasga o seu coração. Isso transparece nas nossas orações. Por vezes eu vejo algumas orações tão resolvidas, parece que a vida do cara está 100%. Tem alguém aqui com a vida 100%, irmão? Na boa, tem? Porque a minha não está. Antes de eu subir aqui, eu falei para minha esposa assim: eu nunca me senti tão mal antes de subir para pregar do que hoje, que eu estou falando do Deus da toda graça. É Ele que me mantém de pé. E se mantém a mim de pé, mantém você também. E isso deve fazer com que nós tenhamos um olhar misericordioso para aquele que cai, para aquele que está detonado, aquele que não aguentou, aquele que levou a rasteira de Satanás, aquele que pela sua própria carne crucificou de novo o Senhor da glória. Nós não podemos tornar-nos um clube de santos, onde quem não for igual a mim, quem não usar roupa como eu gosto, quem não tiver o tênis Nike, quem não tiver cheirosinho, não presta. A primeira lição que podemos aprender desse texto é que a graça de Deus age em todas as fases de nossa vida, sempre que nós necessitamos dela. A segunda é o seguinte: se há essa possibilidade, pode ter certeza que ela vai ocorrer. Em algum momento, você vai cair. Em algum momento, o seu pé vai falsear. Em algum momento, o seu coração enganoso vai te levar para longe do teu Senhor. Em algum momento, como diz o livro de Hebreus, você vai crucificar de novo o Senhor da glória. Em algum momento você vai negar o teu Senhor, como Pedro, o próprio Pedro que escreveu isso aqui fez. Em algum momento você nem vai se reconhecer como servo do Senhor. Você vai ficar com vergonha e vai dizer: meu Deus, como que eu agi dessa maneira, como eu pensei assim. O que eu preciso dizer para você é o seguinte: você não precisa carregar nenhuma culpa mais sobre você, porque todas as nossas culpas foram levadas pelo nosso Senhor lá na cruz do Calvário. E a mesma graça que foi suficiente para te restaurar quando o Senhor te trouxe para o seu aprisco, para a sua família, essa mesma graça está a postos para te levantar, seja lá o que for que tenha acontecido com você. A minha esperança e a minha oração é que nós possamos ter sempre em mente que o Deus de toda graça age em todas as circunstâncias, e que isso certamente pode acontecer. Pode ser que tenha acontecido já e você esteja aqui, esteja com a cabeça inchada. O pecado deixa uma culpa miserável, e nós temos um acusador, é Satanás, que fica soprando no teu ouvido: você não pode fazer isso porque você fez isso. Ele fala isso quando você vai orar, ele fala isso quando você vai estudar a Bíblia, ele fala quando você quer sair domingo de casa para adorar ao Senhor, fala quando você vai subir ao púlpito para pregar. Não fala, pastor Luiz Antônio? Com todo o respeito que eu tenho pelo meu amigo particular, pastor Luiz Antônio, eu devo dizer a ele que ele é um miserável pecador, e que se a igreja soubesse o que passa na cabeça dele, ele não era pastor nem daqui nem na China. É mentira o que eu estou falando? Não só ele, como eu, como o Cláudio, como qualquer outro pastor que esteja aqui em qualquer parte da terra, porque todos nós somos dependentes da graça de Deus. Eu não estou ofendendo o pastor Luiz Antônio, não. Só estou falando que é a verdade, que é uma verdade expressa pelas Escrituras Sagradas. Me incomoda muito culto de aniversário de igreja. Uma da nossa aqui, que ela tem o quê? 50 anos, um pouquinho mais? Mas já fui a algumas igrejas que tinha mais tempo. Aí vinha aquele monte de pessoas, né, que são quase sócios de Jesus Cristo. Se não fossem eles, Jesus Cristo estava perdido.
Esse aqui, ó, filho de pastor, neto de pastor, casado, os seus filhos são pastores, está há 50 anos aqui nessa igreja, um homem de Deus, é quase um santo. Eu fico olhando um negócio desse, eu disse, meu Deus do céu, já foi uma dificuldade para eu ser consagrado, para eu pastorear uma miséria. Eu costumo dizer que quando Deus quer limpar um lugar, Ele me usa como pano de chão. Todas as igrejas que o pastor disse que eu pastoreei, estava Quando eu fui pastor você é membro de Valéria, não é? Você sabe da história quando eu cheguei em Valéria, não sabe? Sabe? Tinha tido uma assembleia. Meu irmão, não conta para ninguém isso, viu? É vergonhoso, mas é verdade. Coisa de uns 15 dias antes de eu chegar, teve uma assembleia daquelas bem santificadas, né? As igrejas batistas têm uma assembleia maravilhosa. Aí disse que o irmão desabotoou a camisa, arregaçou as mangas assim, pastor, é o seguinte, eu vou aí resolver isso com o senhor. O pastor perdeu a voz, pastor Carlos ficou mudo. É verdade? Vocês estavam lá? Me contaram que foi assim. Eu sei que eu só vi o homem mudo falar por gestos. Depois a voz foi voltando. Hoje, a graça a Deus está lá. Não quiseram bater mais em mais ninguém, não. E as outras igrejas também é assim. Igreja do Senhor é isso aí. Alguém já disse que a igreja do Senhor parece a arca de Noé. Já pensou um ano lá dentro? Sem banheiro, para aqueles animais todos? Devia ser um fedor só, né? Aquele barulho todo. Mas era o melhor lugar para estar, porque lá fora o juízo de Deus estava detonando todo mundo. A igreja de vez em quando sai um cheiro ruim aqui de dentro, irmãos. Mas o que nós não podemos perder de vista é que aqui é o melhor lugar para estar, aqui é o melhor lugar para criar os nossos filhos, aqui é o melhor lugar para você que ainda não casou, conhecer alguém para você se casar, porque a graça de Deus está aqui. O Deus de toda a graça age no seio da sua igreja, e aqui, se você cair, Deus vai te levantar. E o texto diz aqui, depois de terem sofrido um pouco de tempo, esse Deus de toda a graça os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Os restaurará, cuida do seu passado. O que você fez, Ele vai zerar. Irmão, não tem nada melhor do que o perdão de Deus. Não importa o que nós tenhamos feito. Já pensou que maravilha Deus chegar para você e dizer assim, olhe, aquilo acabou. Eu vou te restaurar, eu vou te levantar. Mas o cidadão levanta com o joelho meio ralado, meio machucado. Aí o texto diz que Deus não só restaura, mas Ele confirma também. Ele cuida do presente. E o amanhã? Você já parou para perceber que a maioria dos nossos problemas ainda nem ocorreram? Estão só nas nossas preocupações? Aqui a Bíblia diz que o Deus de toda a graça nos dará forças para que nós enfrentemos o futuro. E Ele fecha a situação dizendo o seguinte, Ele os porá sobre firmes alicerces. Sempre quando a Bíblia fala de alicerce, fala do Senhor Jesus Cristo. Ele vai firmar seus pés na rocha. Aquele pecado você não vai cometer mais. Pode até cometer outros, mas aquele, Satanás vai cair, Satanás vai ser derrotado. Nós podemos dizer então que o Deus de toda graça age em toda circunstância. E quando você quebrar, Ele vai te restaurar, Ele vai te confirmar, vai te dar forças. E Ele vai firmar seus pés em Cristo Jesus. 3 aplicações básicas. A primeira delas é nos lembrar quem somos nessa relação com o nosso Deus. Somos pecadores resgatados pela graça de Deus, mas ainda necessitados da graça de Deus. Eu acho que isso nos ajuda muito a olhar para o outro com mais compaixão. Quando nós temos noção da nossa própria pecaminosidade, quando nós temos noção da nossa fraqueza, quando nós temos noção de
como é gostoso falar mal da vida dos outros. Olha, irmãos, Provérbios nos diz que a maledicência desce pela nossa garganta como bocados de mel. É uma maravilha falar mal dos outros. É o que a Bíblia nos fala. Quando nós começarmos a ver que todos nós temos dificuldade em uma área ou em outra, nós vamos ter compaixão daquele irmãozinho, que pode ser até numa área que nós não temos tanta dificuldade assim, mas que ele tem uma dificuldade tão grande de se firmar. Mas aquele irmão também é necessitado da graça de Deus, porque se o Deus de toda graça tirar a mão sobre ele, ele não vai subsistir. E como o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, tem o dever de acolher essas pessoas, não participando dos pecados alheios, não encobrindo o pecado do outro, não. Mas obedecendo o que a Bíblia diz, confesse seus pecados. Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a iniquidade. É toda a iniquidade, irmãos. Qualquer um. Então fica esse lembrete para nós. Pode ser que haja no nosso meio quem ainda não tenha sido alcançado pela graça de Deus. E para você eu preciso te dizer o seguinte: o que eu estou te oferecendo agora não é meu. O que eu estou te oferecendo agora é dado pelo Todo-Poderoso Deus, pelo Deus de toda graça. Não importa qual seja o passado, Ele vai restaurar. O presente está incerto, Ele vai confirmar. O futuro está ameaçador, Ele vai te dar forças, mas mais do que tudo, Ele vai firmar seus pés na rocha que é Cristo Jesus. É bom que você que ainda não foi alcançado pela graça de Deus possa saber que aqui há pessoas imperfeitas, que aqui há pessoas pecadoras, mas aqui há pessoas que foram alcançadas pelo Deus de toda graça, que foram transformados e que têm a capacidade de perdoar, porque diuturnamente nós somos perdoados pelo Deus de toda graça. Que Deus nos abençoe, irmãos. Agora, antes eu quero conhecer você, que ainda não foi alcançado pelo Deus de toda a graça, e que quer receber essa graça hoje. Essa graça é você crer no Senhor Jesus. O apóstolo João disse que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus não deu isso de graça. É chamado da graça de Deus, mas não veio de graça. Custou a vida do Filho dele. Morreu pelos nossos pecados, pelo seu pecado. A ressuscitou, agora ele está vivo lá à destra do Pai. O Espírito Santo dele agora é que está falando com você. Eu só estou falando ao seu entendimento, mas quem fala no íntimo do seu ser é o próprio Deus, por meio do seu Espírito, que foi Ele que criou você. Ele criou você tão amorosamente. E há um vazio dentro da sua alma que só pode ser preenchido com a presença do próprio Deus. E você diz: o que eu tenho que fazer? Você precisa crer. Ah, mas eu creio intelectualmente, ótimo. É mais ou menos como andar de muleta depois que você quebra o pé. Alguém disse para você que existe uma muleta, e você crê intelectualmente. Aí você ouviu dizer também que a muleta ajudou outras pessoas a andar. Isso também é uma crença que aquilo é verdade. Tem pessoas aqui que foram transformadas pela graça de Deus. Mas tem um momento de você pegar a muleta, botar ela debaixo do braço, apoiar o seu peso e dar o primeiro passo. Isso é confiança de que isso é verdade. Você crê? Se você crê, eu estou certo que Deus tem falado com você. Eu quero conhecer você. Eu quero orar por você. Eu quero celebrar diante de Deus por você ter sido alcançado pela graça de Deus, como eu fui numa dada ocasião, e quanto tantos irmãos amados aqui foram também. Para tanto, eu quero identificar você. Eu peço a você que levante as suas mãos. Eu vou entender que é algo entre você e Deus aí. Mas eu quero orar por você. E quando você levantar as suas mãos, você estará dizendo: sim, eu entendi. E eu quero esse Deus, sim. Eu quero essa graça. Eu quero essa graça que não vai me abandonar. Eu quero essa graça que não vai me desprezar quando eu errar. Eu quero essa graça que vai me levantar quando eu cair. Eu quero essa graça que não vai me deserdar quando eu não for merecedor do amor do meu Pai.
esse amor desbragado, essa graça infinda, é oferta do Deus de toda graça. Há entre nós alguém aqui que queira nesse momento se entregar a essa graça, ao comando e ao senhorio do Senhor Jesus? Eu só quero conhecer você. Se você puder levantar a mão, eu vou orar por você. Alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém? Por gentileza, essas pessoas podem vir aqui, eu quero orar por vocês. Levante o seu lugar. Vem aqui. Venha. Tem mais alguém? Deus te abençoe, glória a Deus. Tem mais alguém? Posso ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo nos evangelhos: a Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Essas pessoas estão aqui diante da igreja de Cristo, confessando Jesus como Senhor. Tem mais ali, mais 2 pessoas. Tem mais alguém? Eu quero, por favor, que vocês aí que estão embaixo, os 5 que estão embaixo, levantem suas cabeças e olhem bem, mas olhem bem para as pessoas que estão sentadas à frente de vocês. Olhem. Elas são a nova família de vocês. Vocês nunca mais estarão sozinhos. Esses irmãos estarão sempre apostos. Porque eles também são como vocês, como eu, como todos nós. O pastor Luiz Antônio está aí com vocês. O pastor vai dar o encaminhamento que ele julgar adequado para essa questão. Mas agora eu quero orar. Irmãos, deixa eu fazer um pedido para vocês. Vamos ficar de pé, aqueles que podem. E vamos orar. Mas eu quero pedir a você de uma maneira muito especial, é o seguinte: vamos orar como se essa fosse a última oração da nossa vida. Eu quero pedir que você agora não rasgue as suas vestes como faziam os judeus, não. Você rasga o seu coração. Eu vou estar orando. Se você concordar, diga amém. Não ligue muito para quem está do teu lado, nada. Ligue muito. Eu gostaria que você falasse hoje com Deus de toda a graça. Pode ser que eu esteja falando com crentes aqui que há muito tempo não falam com Deus decentemente. Pode ser que eu esteja falando aqui com irmãos que estejam com dificuldade para orar. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que nós vamos nos unir agora nesta oração. Aquele que está com pouca força vai buscar um pouco de força no seu irmão. E como igreja de Cristo, no nome e no poder do Espírito Santo, nós vamos clamar a Deus. E vamos agradecer por essas vidas que aqui estão. Por essas 5 vidas que aqui estão. Mas por tantas outras que estão também necessitadas do Deus de toda a graça. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua graça continua agindo hoje, ó Deus, como agia nos tempos do apóstolo Pedro. O Senhor é o Deus de toda a graça. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Mas mais do que